Victor Castellani tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 52 anos, ele controlava um império de tecnologia avaliado em 8 bilhões de dólares. Penthouse no último andar de um arranha-céu. Motorista particular. Reservas nos melhores restaurantes do mundo. Ternos italianos feitos sob medida. Relógios que custavam mais que carros de luxo. Mas havia algo que seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Victor estava completamente sozinho. Divorciado há 10 anos, sem filhos. Seus únicos amigos eram associados de negócios que sempre queriam algo dele. Um investimento, uma conexão, um favor. Nas raras noites em que não trabalhava até meia-noite, Victor voltava para um apartamento vazio de 400 metros quadrados, onde apenas o som de seus próprios passos ecoava nas paredes de mármore italiano. Todo dia era exatamente igual ao anterior. 5:30 da manhã. Academia particular com personal trainer que mal ousava conversar com ele. 7 horas. Primeira reunião do dia. Café da manhã? Uma barra de proteína engolida no caminho entre compromissos. Almoço? Sanduíche no escritório enquanto revisava planilhas e gráficos de crescimento. Victor não era cruel por prazer ou por natureza. Ele simplesmente havia esquecido como ser humano. 25 anos construindo seu império, trabalhando 16 horas por dia, sacrificando relacionamentos e momentos de vida. Tudo isso o transformou em uma máquina eficiente, calculada e fria. Mas também o deixou vazio por dentro. Seus funcionários o temiam. Caminhavam em silêncio pelos corredores quando o viam se aproximar. As reuniões com ele eram tensas, mecânicas, desprovidas de qualquer cordialidade. Victor não fazia perguntas sobre as famílias das pessoas, não celebrava aniversários, não participava de confraternizações. Trabalho era trabalho. Emoções eram fraquezas. Eficiência era tudo. Era uma quinta-feira chuvosa de dezembro, quando tudo começou a mudar. Victor nem percebeu que era seu aniversário até que sua secretária, Helena, entrou tímida em sua sala no final do expediente. Ela carregava um pequeno bolo de chocolate com uma única vela acesa. Senhor Castellani, eu deixei um bolo pequeno na sua mesa. Feliz aniversário! Victor olhou surpreso, depois para o calendário na parede. Dezembro, dia 17. Era mesmo seu aniversário. Ele havia completo esquecido. Ah! Foi tudo o que conseguiu dizer. Obrigado, Helena. Pode ir para casa agora. Helena saiu rapidamente deixando o bolo sobre a mesa de mogno. Victor ficou ali sozinho, em seu escritório de vidro, olhando para aquele pequeno bolo caseiro. Era simples, modesto, claramente feito à mão. A vela tremulejava na penumbra do escritório. 53 anos, sozinho em um escritório, olhando para um bolo que provavelmente ninguém mais no mundo inteiro se lembraria de dar a ele. Victor pegou seu celular e rolou a lista de contatos. Centenas de nomes. Milhares de conexões no LinkedIn. Mas nenhum amigo de verdade para ligar e dizer feliz aniversário. Ninguém para jantar com ele. Ninguém que se importasse genuinamente se ele estivesse vivo ou morto. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Uma fissura pequena, mas profunda. Como uma rachadura de um vaso de porcelana que havia sido pressionado demais por tempo demais. Victor fechou o laptop abruptamente, pegou seu casaco e saiu. Pela primeira vez em anos, ele dispensou o motorista que esperava no estacionamento e decidiu caminhar pelas ruas da cidade. A chuva molhava o casaco de $3.000 de Victor quando ele atravessava bairros que nunca tinha visto da altura da calçada. Normalmente ele passava por essas regiões dentro de carros com vidros escuros, falando ao telefone, sem realmente ver o mundo ao seu redor. Mas agora, caminhando sem destino, sem pressa, ele começou a notar coisas. As pessoas que corriam para pegar o ônibus, as luzes cálidas das pequenas padarias, o cheiro de comida caseira saindo das janelas dos apartamentos modestos, famílias jantando juntas, visíveis através das cortinas abertas. Quanto mais se afastava dos arranha-céus e dos bairros de luxo, mais a cidade mudava. As ruas ficavam mais escuras, mais vazias. Os prédios mais velhos, com fachadas desbotadas. Mas havia algo de mais real, mais humano naqueles lugares. Foi quando Victor viu o menino.
Ele estava sentado sobre uma marquise quebrada de uma loja fechada, encolhido em uma caixa de papelão que tentava protegê-lo da chuva. Parecia ter uns 9 ou 10 anos. Sua roupa estava rasgada e suja, o cabelo desgrenhado e molhado. Comia o que parecia ser metade de um sanduíche amassado, provavelmente encontrado em alguma lixeira. Mas o que realmente chamou a atenção de Victor foram os olhos do menino. Não eram olhos derrotados ou apagados como ele esperaria de uma criança em situação de rua. Eram olhos atentos, vivos, inteligentes. Olhos que observavam tudo ao redor com curiosidade e cautela. Victor parou e ficou ali, observando. O menino notou sua presença e ficou tenso, defensivo. "Eu não fiz nada de errado", o garoto disse imediatamente, a voz carregada de desconfiança nascida de experiências ruins. "Você está sozinho aqui?" Victor perguntou, surpreso pela própria pergunta. Normalmente ele não falaria com ninguém na rua, menos com uma criança desconhecida. "E daí?" O menino respondeu com atitude. "Você não é polícia." Victor não sabia o que dizer. Ficou ali, parado, sobre a chuva, olhando para aquela criança que deveria estar em casa, aquecida, segura, amada. Você comeu hoje?" As palavras saíram antes que Victor pudesse pensar melhor. O menino ergueu o meio sanduíche amassado com desconfiança. "Tô comendo agora." "Isso não é comida suficiente para uma criança," Victor disse com mais emoção na voz do que pretendia. "É o que eu tenho," o garoto respondeu simplesmente e sem autopiedade. Era apenas um fato da sua vida. Algo no tom simples e direto daquele menino desarmou todas as defesas cuidadosamente construídas de Victor ao longo de décadas. Ele olhou ao redor e viu um pequeno restaurante ainda aberto na esquina. "Existe um restaurante aberto ali. Vamos, eu pago uma refeição de verdade para você." O menino estudou com olhos desconfiados. "Por que você quer me ajudar?" Victor ficou em silêncio. Por que mesmo? Ele não ajudava ninguém. Ele não se importava com estranhos. Ele construiu sua fortuna sendo calculista, focado apenas em resultados. "Porque hoje é meu aniversário. E não tenho com quem jantar." A honestidade crua daquela confissão surpreendeu ambos. O menino estudou Victor por mais alguns segundos. Então levantou-se da caixa de papelão, deixando a água acumulada cair. "Tá bom, mas eu peço o que quiser." Victor quase sorriu. "Pode pedir." Eles entraram no pequeno restaurante de bairro. Era simples, com mesas de fórmica e cardápios plastificados gastos pelo uso. Victor nunca tinha entrado em um lugar assim em décadas. O menino escolheu uma mesa perto da janela e pegou o cardápio com os olhos brilhando. "De verdade? Qualquer coisa?" Ele perguntou, ainda não acreditando completamente. "Qualquer coisa," Victor confirmou, sentando-se à frente dele. O menino pediu 3 hambúrgueres, batata frita grande, milkshake de chocolate e prometeu deixar espaço para a sobremesa. Victor pediu apenas café e ficou observando enquanto o menino devorava a comida como se não comesse há dias. Provavelmente não comia mesmo. A fome daquela criança era tão intensa, tão desesperada, que Victor sentiu algo apertar em seu peito. Uma emoção que ele não sentia há anos. Talvez fosse empatia. Talvez fosse culpa por ter tanto enquanto outros não tinham nada. Depois do segundo hambúrguer, o menino diminuiu o ritmo e olhou para Victor com curiosidade. "Você não vai comer nada?" ele perguntou. "Não estou com fome," Victor respondeu automaticamente. "Mentira! Você está triste. Pessoas tristes não comem direito." Victor ficou completamente desconcertado. "O que te faz pensar que estou triste?" "Pessoas ricas não andam sozinhas na rua sem motivo," o menino explicou com uma sabedoria muito além dos seus anos. "E você tem cara de quem não sorri há muito tempo. Tipo, anos." O silêncio que se seguiu foi carregado. Victor olhou para aquele menino, uma criança que dormia em caixas de papelão, que não sabia de onde viria sua próxima comida, e percebeu que ele havia sido lido como um livro aberto. Aquele garoto de 9 anos o entendia melhor do que qualquer psicólogo caro que Victor já havia consultado. "Você é muito esperto," Victor disse finalmente, sua voz suave.
A rua ensina você a ler as pessoas. Se você não aprende, não sobrevive. Como é seu nome? Victor perguntou. Miguel, mas todo mundo me chama de Mig. Prazer em conhecê-lo, Mig. Eu sou Victor. Miguel estendeu a mão pequena e suja. Victor hesitou um microsegundo. Suas mãos sempre foram tão limpas, tão cuidadas. Mas então apertou a mão do garoto com firmeza. Victor o quê? Miguel perguntou. Só Victor. Victor respondeu, sem querer revelar seu sobrenome famoso. Miguel sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto sujo. Tá bom, só Victor. Eles conversaram enquanto Miguel terminava de comer. Victor descobriu que o menino havia fugido de um abrigo superlotado há 3 meses porque as crianças mais velhas o machucavam, que sua mãe havia morrido quando ele tinha 6 anos, que ele nunca conheceu o pai, que ele gostava de matemática e costumava observar as aulas através das janelas das escolas. Cada detalhe da vida de Miguel era uma facada no coração blindado de Victor. Quando terminaram, Victor pagou a conta e ambos saíram para a noite fria. A chuva havia parado, mas o ar estava gelado. Miguel se encolheu instintivamente, seu casaco fino não oferecendo nenhuma proteção real contra o frio. Onde você vai dormir essa noite? Victor perguntou. Miguel deu de ombros com uma casualidade ensaiada. Tem um lugar perto da estação de trem. É seco na maioria das vezes. Victor ficou ali parado, olhando para aquele menino que estava prestes a voltar para uma caixa de papelão em uma noite de dezembro. Algo dentro dele, aquela rachadura que havia começado algumas horas atrás, se aprofundou. O que Victor fez em seguida foi completamente lógico. Era imprudente. Era totalmente fora de seu caráter. Qualquer pessoa sensata diria que era insanidade. Venha comigo, Victor disse. Miguel olhou para ele com desconfiança imediata. Para onde? Minha casa, Victor respondeu, mal acreditando nas próprias palavras. Você pode tomar um banho quente, dormir numa cama de verdade, pelo menos por uma noite. Miguel deu um passo para trás. Você é estranho, do tipo perigoso? A pergunta era válida e mostrava que, apesar de jovem, Miguel sabia que o mundo podia ser cruel e perigoso. Não, Victor disse firmemente. Eu só não acho certo deixar uma criança na rua quando eu tenho espaço de sobra. Mas você ia fazer isso até 2 segundos atrás, Miguel apontou, testando a lógica. Victor não pôde evitar rir, um riso genuíno que saiu de um lugar profundo dentro dele. Era o primeiro riso verdadeiro que ele dava em anos. Você está completamente certo, Victor admitiu. Mas agora que conversamos, agora que eu conheço você, não consigo simplesmente ir embora. Miguel pensou por um longo momento, seus olhos estudando Victor intensamente, procurando por sinais de perigo ou falsidade. Finalmente ele assentiu. Tá bom, mas só por uma noite. A expressão no rosto de Miguel quando entraram no penthouse de Victor foi de puro choque. Sua boca se abriu enquanto ele girava lentamente, tentando absorver a imensidão do lugar. Cara! Ele sussurrou com reverência. Você mora num castelo. É só um apartamento, Victor disse, vendo seu lar através dos olhos de uma criança pela primeira vez em décadas. Isso aqui é maior que o abrigo inteiro onde eu morava, Miguel exclamou, correndo até a janela do chão ao teto que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. Dá para ver tudo daqui de cima. Victor observou enquanto Miguel explorava com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Ele mostrou ao menino o banheiro, maior que muitos quartos, e deu-lhe toalhas macias e uma camiseta limpa que ficou enorme nele. Pode tomar banho quanto tempo quiser, a água quente não acaba. Miguel olhou para ele como se aquilo fosse o maior luxo do mundo, e talvez fosse. Enquanto Miguel tomava o banho mais longo de sua vida, Victor sentou na sala silenciosa, processando o que havia feito. Ele havia trazido uma criança desconhecida para sua casa. Isso era imprudente, potencialmente ilegal, certamente problemático. Mas pela primeira vez em décadas, Victor não se importou com o que era prudente ou adequado. Ele se importou com o que era certo. Ele pegou o telefone e ligou para sua advogada, doutora Santos, mesmo sendo meia-noite. Victor? Ela atendeu, claramente preocupada.
O que aconteceu? Você está bem? Apenas me responda, por favor. A doutora Santos explicou sobre os serviços sociais, tutela temporária, processos legais. Vitor anotou tudo meticulosamente, sua mente já trabalhando nos próximos passos. Naquela noite, Miguel dormiu em um quarto de hóspedes que nunca havia sido usado. Uma cama king size com lençóis de altíssima qualidade, cobertores pesados e macios. Vitor o cobriu e, por um momento, ficou ali observando o menino dormir, tão pequeno naquela cama enorme. Vitor ficou acordado até às 4 da manhã, seu laptop iluminando seu rosto enquanto ele pesquisava tudo sobre casas de acolhimento, processos de adoção, serviços de assistência social, psicólogos infantis. Ele lia depoimentos de pais adotivos, estudava casos de sucesso e fracasso, tentava entender o que estava acontecendo dentro dele. Quando finalmente foi dormir, pela primeira vez em anos, Vitor não sonhava com gráficos e reuniões. Ele sonhava com um menino de olhos inteligentes que o havia chamado de triste. Na manhã seguinte, Vitor acordou às 8h30, tarde para seus padrões, com um barulho vindo da cozinha. Por um momento de pânico, ele pensou que havia sido roubado. Então se lembrou de Miguel. Ele entrou na cozinha e encontrou uma cena que jamais imaginaria testemunhar em sua casa. Farinha espalhada por todo o balcão de mármore italiano, ovos quebrados no chão, leite derramado e Miguel no centro do caos, tentando desesperadamente fazer panquecas. O garoto se virou ao ouvir Vitor entrar, seu rosto vermelho de vergonha. Desculpa, Miguel disse rapidamente, suas palavras tropeçando umas nas outras. Eu tentei fazer café da manhã para agradecer você por tudo, mas eu não sei cozinhar muito bem, e eu acho que eu estraguei tudo, e eu vou limpar, eu prometo. Só que eu não achei onde você guarda os panos de limpeza e... Vitor olhou a bagunça. O Vitor de ontem, o CEO frio e calculista, teria ficado furioso. Teria calculado mentalmente o custo da limpeza profissional, o valor dos ingredientes desperdiçados, o tempo perdido. Mas o Vitor de hoje começou a rir. Era um riso profundo, genuíno, que vinha do fundo do peito. Miguel parou de falar e olhou para ele, confuso. Você explodiu minha cozinha, Vitor disse entre risos. Um pouco. Vem, vou te ensinar a fazer panquecas de verdade. Eles passaram a manhã inteira cozinhando juntos. Vitor ligou para o escritório dizendo que estava doente, pela primeira vez em 15 anos que faltava ao trabalho. Eles fizeram panquecas, algumas perfeitas, outras queimadas, todas deliciosas. Eles limparam a bagunça juntos, Vitor descobrindo onde ficavam guardados os produtos de limpeza em sua própria casa. Comeram na mesa da cozinha, não na sala de jantar formal que Vitor nunca usava. As panquecas estavam boas, algumas um pouco queimadas, mas eles riram de quão imperfeitas elas eram. Vitor não se lembrava da última vez que havia rido assim, que havia se sentido tão leve, tão presente no momento. Depois do café da manhã, enquanto lavavam a louça lado a lado, Miguel ficou quieto por um momento antes de falar. Vitor. Sim, campeão. Você acha que se você não tivesse andado naquele dia, naquela noite, a gente nunca teria se conhecido? Vitor pensou cuidadosamente antes de responder. Provavelmente não. Miguel abriu os olhos, sua expressão pensativa. Isso é assustador. Por quê? Vitor perguntou, parando de empurrar o balanço. Porque quase não aconteceu. Tipo, tudo isso. Nossa família, nossa casa, tudo quase não existiu. A gente quase perdeu tudo sem nem saber que era possível ter. Vitor deu uma volta e se abaixou na frente de Miguel, segurando as correntes do balanço. Sabe o que eu aprendi, Mig? As melhores coisas da vida acontecem quando você menos espera. Eu passei 53 anos construindo um império, ganhando dinheiro, acumulando sucesso. Mas só encontrei uma verdadeira razão para viver, quando encontrei você. Miguel desceu do balanço e abraçou Vitor forte. Eu também te amo, pai. Pai. A palavra ainda fazia o coração de Vitor apertar toda vez que a ouvia. Eu também te amo, filho, Vitor respondeu, sua voz cheia de emoção.
Eles ficaram ali abraçados por um longo momento, enquanto o sol da tarde pintava o céu de laranja e dourado. Crianças brincavam ao redor, famílias faziam piqueniques, cachorros corriam livremente. Vitor Castellani ainda era bilionário, ainda tinha seu império de tecnologia que continuava crescendo. Ainda morava no topo do mundo em seu penthouse luxuoso. Ainda era respeitado e, em alguns círculos, temido. Mas agora, ele tinha algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Ele tinha uma família. Ele tinha um Cid que o esperava ansiosamente em casa todos os dias. Ele tinha dinares em que conversavam sobre o dia, sobre sonhos, sobre medos e esperanças. Ele tinha manhãs de sábado fazendo panquecas queimadas. Ele tinha abraços espontâneos e risadas genuínas. Ele tinha alguém que o amava não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E pela primeira vez em décadas, Vitor não estava sozinho. Enquanto eles caminhavam de mãos dadas de volta para casa, o sol se pondo atrás dos prédios, Vitor pensou naquela noite chuvosa de dezembro que mudou tudo. Ele pensou em como um momento de fraqueza, aquela ratica em sua armadura, acabou sendo a coisa mais forte que ele havia feito em tudo. Às vezes, ele percebeu, a pessoa que você salva acaba salvando você também. Miguel lhe havia dado um lar, quando ele não sabia que estava perdido. E Vitor lhe havia dado uma família, quando ele não sabia que ainda havia esperança. Juntos, eles haviam construído algo mais valioso do que qualquer império de bilhões de dólares. Eles haviam construído um lar.